Olá, muito prazer. Para os que não me conhecem, eu sou Clemirene Oliveira, professora e advogada, e estou gravando uma série de vídeos com muito carinho para você, caro amigo que me assiste. Bem, o nosso propósito hoje é tratar a respeito de um tema muito especial. Por quê? Porque a educação brasileira passa por um momento muito delicado. A indisciplina tem alcançado as salas de aula de modo alarmante, até porque a indisciplina em sala de aula é um reflexo da violência e da falta de limites e do excesso de liberdade que existe na sociedade e que por isso acaba por atingir também a escola. Bem, em uma de minhas palestras, tratando-se de responsabilidade, tratando-se de indisciplina, uma professora me aborda e faz a seguinte pergunta. Ela relata que no dia da entrega das notas, um determinado aluno, consideravelmente indisciplinado, chega para ela e diz que, caso ela não reconsiderasse sua nota e caso ele viesse a reprovar, ele então lhe cobraria um dano moral. E ela pergunta: dano moral? Essa possibilidade existe, tratando-se da reprovação de um aluno por não ter alcançado o desenvolvimento suficiente? Bem, para tratar de dano moral, convém que nós lembremos de alguns artigos que descrevem a respeito do tema. Especialmente tratando-se da Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, incisos 5 e 10, vem dizer que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, e ainda diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ainda o nosso ordenamento jurídico, precisamente no Código Civil, vem tratar que, no artigo 186, que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o artigo 927 do mesmo código vai dizer que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Bem, indenização, no caso de reprovação, seria cabível, segundo o nosso ordenamento, se houver um dano, e esse dano deverá ocorrer por ação ou omissão. Eu pergunto, de qual forma a escola contribuiu, ou seja, provocou uma ação para que este aluno reprovasse? Ou qual a conduta que a escola deixou de praticar, ou seja, qual a omissão que a escola praticou para que este aluno reprovasse e então fosse cabível a ele uma indenização? O artigo 22 da LDB diz que a educação, ela precisa de um padrão de qualidade, precisa de material didático adequado, precisa de um conjunto de fatores que permita que este aluno consiga produzir o seu desenvolvimento, ou seja, o seu conhecimento. Bem, se a escola implementou todos os meios, se o professor estava capacitado, se ministrou todas as aulas pertinentes ao currículo, cumpriu a carga horária, se o professor planejou, se o professor ministrou a aula e o aluno não conseguiu alcançar esta nota ou esse desenvolvimento,
não há que se falar em obrigação da escola. A doutrina de direito educacional, Nelson Joaquim, Damaris Ferreira, elencam que a educação ou o papel do professor é uma atividade meio, o processo de ensino é um processo de meio e não de fim, ou seja, a escola promove os meios e mecanismos para que o indivíduo produza o seu próprio conhecimento. Então, não há como exigir que a escola sozinha venha responder pelo desenvolvimento do aluno. Depende de motivação interna, depende de objetivo também pessoal. Alguém pode questionar, mas esse aluno foi motivado? Bem, quando se trata de matéria educacional, a motivação, ela pode se subdividir. A motivação pode ser intrínseca, que é interna do próprio indivíduo, e a motivação extrínseca, que é produzida pelo meio. A escola, o meio, o professor proporcionou motivação. Se a escola proporcionou motivação e faltou motivação do próprio aluno, não há que se falar em responsabilidade civil, nem da escola e nem do professor. Por quê? Porque a educação depende também do aluno. Bem, eu espero ter respondido esta pergunta e quero encerrar este vídeo dizendo que a educação é algo extremamente especial. E há um provérbio chinês que diz que o professor pode lhe abrir a porta, mas você precisa entrar por você mesmo. Então, até mais, foi uma alegria estar com você e até o nosso próximo vídeo.